Olá e bem-vinda. Olha, o material que a gente recebeu para analisar hoje é realmente fascinante. É muito bom. É um estudo teológico que faz uma distinção que, sinceramente, a maioria de nós deixa passar batido. A diferença que é fundamental entre salvação e reino. Exato. E não é só tipo uma questão de palavra. A gente tende a usar os dois termos como se fossem a mesma coisa, né? Um pacote só. Sim, sinônimos, mas o argumento central dos textos que recebemos é que são duas realidades com propósitos e até respostas diferentes. A salvação responde à pergunta: como um ser humano que se afastou de Deus pode ser resgatado e reconciliado? Ok, o resgate. Isso. Já o reino responde a uma pergunta bem diferente. Ok, uma vez resgatada, como essa pessoa vive sobre o governo e a autoridade de Deus? Certo, então uma é a porta de entrada e a outra é a casa inteira, o jeito de viver lá dentro. Ok, vamos desvendar isso. E o ponto de partida do estudo já quebra uma expectativa logo de cara. Totalmente. Ele diz que o plano do reino veio antes da necessidade da salvação. Quer dizer, a história não começa com o pecado e a necessidade de resgate. Não mesmo. A Bíblia começa no Éden, não com um homem perdido precisando salvo, mas com um homem posicionado para governar. Isso muda tudo. Precisamente. Antes de existir o problema do pecado, já existia o propósito do governo. A primeira ordem de Deus para a humanidade não foi sejam salvos, foi dominem, governem. Certo. A ideia era que a humanidade fosse a representante de Deus na Terra, exercendo sua autoridade de forma delegada. O plano original sempre foi um governo compartilhado. Essa ideia de que o reino é o plano A e não tipo uma reação ao pecado muda a perspectiva toda. Quer dizer, no Éden, Deus não estava só criando um ser para ter comunhão. Ele estava estabelecendo um vice-rei, um gerente. Exato. A responsabilidade era imensa, mas era uma responsabilidade sob a autoridade dele. E é aí que a coisa fica interessante, porque entra a reinterpretação da queda segundo o material que a gente leu. Sim, e é uma reinterpretação muito importante. O texto define a queda não como um simples ato de desobediência a uma regra, tipo, não coma essa fruta. Ele define como uma declaração de independência política. Foi um golpe de Estado. Uau, um golpe de Estado! Ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a humanidade estava na prática dizendo: obrigado, Deus, mas a partir de agora eu defino o que é certo e errado. Eu assumo o governo da minha vida. Nossa, peraí um pouco. Isso muda tudo. Porque a gente sempre pensa no pecado como uma quebra de regra moral, sabe? Quase infantil. Mas o que o estudo está dizendo é que foi, na verdade, uma usurpação de trono? Exatamente. Ser humano tentando tomar o lugar de Deus na própria vida, é exatamente isso. O pecado, os atos errados, são apenas os sintomas, o fruto. A raiz do problema, segundo essa análise, é a crise de governo. O autogoverno faz todo sentido. E a primeira consequência disso não foi o inferno, foi a independência. Uma autonomia que a gente valoriza tanto hoje, né? Mas que o texto descreve como o início de uma escravidão terrível, porque a gente assume um peso que não fomos projetados para carregar. É uma perspectiva muito poderosa, porque tira o foco do ato, da fruta, e coloca na motivação. Basicamente, o estudo diz que a raiz de todo problema humano não é a maldade em si, mas essa vontade de sentar na cadeira do piloto. Isso ecoa até hoje, né? Com certeza. A gente vê isso na cultura do self-made man, da autonomia a qualquer custo. O material argumenta que essa autonomia é uma ilusão de liberdade que, na verdade, nos aprisiona. E enquanto essa raiz, o autogoverno, não for tratada, os frutos, os pecados, sempre vão voltar. É um ciclo. E essa ideia nos leva direto para a história de Israel no Egito, que o estudo usa como uma grande analogia. O povo está sofrendo, escravizado e clama a Deus. E o que eles pedem? Eles pedem alívio da dor, pedem libertação do sofrimento, da opressão de Faraó. E Deus responde, né? Responde de forma espetacular com a salvação, com o resgate. A travessia do Mar Vermelho é o grande ato de salvação do Antigo Testamento. Deus os tira do Egito. Mas aqui o estudo faz uma distinção que é crucial.
O povo pediu para sair do Egito, mas eles nunca pediram para que o Egito saísse de dentro deles. Perfeito. Eles queriam liberdade de Faraó, mas não necessariamente liberdade para serem governados por Deus. A salvação foi o evento, o resgate, mas não era o destino final. Não era o ponto de chegada. Exato. Depois que eles atravessam o mar e o exército egípcio é destruído, eles cantam, celebram. É um momento de louvor genuíno, mas o texto aponta que louvor e gratidão podem coexistir com uma profunda imaturidade e uma mentalidade de escravo. É por isso que o próximo destino não é a Terra Prometida. É o deserto. E o deserto não é um castigo. Pelo que eu entendi do material, é um processo. Uma espécie de campo de treinamento para essa transição de governo. Exatamente. O deserto é o lugar onde a mentalidade egípcia de autossuficiência, de controle, de imediatismo é confrontada e quebrada. Pensa no maná. Sim. Deus dava comida para um único dia. Por quê? Ele poderia ter dado para um mês. Ele não fez isso porque queria quebrar a confiança deles nos próprios estoques e ensiná-los a depender diariamente do provedor. A dependência diária não era uma humilhação, então? De jeito nenhum. Era um alinhamento com a dinâmica do reino. Isso me lembra que as reclamações no deserto não eram só por falta de comida ou água. Eles reclamavam dizendo, lá no Egito tínhamos isso e aquilo. Eles queriam voltar para a escravidão conhecida em vez de abraçar a liberdade desconhecida sob o governo de Deus. Essa é a questão central. E é dolorosa. Nem todo mundo que é resgatado quer de fato ser governado. A murmuração era uma resistência ativa ao novo governo. Era a velha mentalidade de autogoverno se rebelando. E o resultado é trágico. Trágico. Uma geração inteira que foi salva do Egito morre no deserto. Não porque Deus falhou, mas porque eles se recusaram a permitir que o reino fosse formado dentro deles. Eles amaram mais o resgate do que o resgatador e o jeito dele de governar. Então, se a gente resumir essa primeira parte, a distinção fica bem clara. Salvação é o resgate, é tirar a pessoa da escravidão. O reino é o processo de governo que tira a escravidão de dentro da pessoa. Perfeito. A salvação pode acontecer em um momento, mas o reino se estabelece ao longo de uma vida. Exato. O objetivo final de Deus nunca foi apenas ter um povo salvo do inferno. Sempre foi ter um povo governado por ele, que refletisse o seu caráter. Então, o Antigo Testamento nos deixa com essa imagem. Um povo resgatado, mas que, na sua maioria, falhou em aprender a ser governado no deserto. Eles queriam o resgate, mas não o rei. E é nesse cenário de expectativa e falha que o próprio rei decide aparecer em cena. Aí entra Jesus. Exato. E a primeira coisa que Jesus diz, registrada no Evangelho de Mateus, não é "vim salvar vocês do inferno", que era o que muitos poderiam esperar. Sua primeira mensagem pública é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O foco é total no governo. Total. O foco é no governo de Deus se manifestando na Terra. E a palavra arrependimento aqui é chave, né? O estudo fala sobre a palavra grega metanoia. Sim, e é fundamental entender isso. Metanoia não significa apenas sentir pena pelos seus erros. Significa uma mudança completa de mente, de mentalidade, de direção. É essencialmente uma mudança de governo interior. É você largar o volante. É você dizer, eu estava indo por esse caminho, sob meu próprio governo, e agora eu me viro 180 graus para andar sob o governo de Deus. Por isso, o arrependimento é a porta de entrada do reino, é a renúncia ao trono pessoal. E as curas, os milagres, o texto argumenta que eles não eram só atos de bondade, mas demonstrações de poder. Eram demonstrações de autoridade. Eram sinais de que o governo de Deus estava invadindo a realidade humana e consertando o que estava quebrado. A expulsão de demônios era literalmente a retomada de um território que estava sob um governo ilegítimo. Cada milagre era uma placa de sob nova direção. Exatamente. O anúncio central de Jesus não era sobre como escapar de um lugar ruim depois da morte, mas sobre como viver sob um governo bom aqui e agora. O estudo também aponta uma passagem que a gente conhece bem, mas com uma lente diferente. João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos.
Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o texto enfatiza que ele não diz entrar, ele diz ver. Uhum. Qual a A diferença? diferença é crucial e aponta para uma progressão. O novo nascimento, que é a salvação, te dá uma nova natureza, te dá olhos espirituais para sequer perceber que o reino existe e como ele opera. Certo, te dá a capacidade de enxergar. Isso, mas ver algo e participar ativamente de algo são coisas diferentes. É possível ser salvo, ter a visão do reino e ainda assim passar a vida inteira resistindo ao seu governo, vivendo com a mentalidade do eu no controle. Ou seja, o novo nascimento muda sua natureza, mas a formação do reino em você muda o seu caráter. Exato. E isso nos leva à diferença entre crer em Jesus e seguir Jesus. O estudo argumenta que crer em Jesus para a salvação é um ato de fé para receber um dom gratuito. É a porta de entrada. Mas seguir Jesus. Seguir Jesus é o processo do reino. E seguir implica renúncia, obediência, carregar a cruz, que nada mais é do que a morte diária do nosso autogoverno. É por isso que Jesus usa parábolas. Certo, as parábolas. O material as chama de filtros espirituais. O que isso quer dizer? Quer dizer que as parábolas não foram dadas para explicar de forma simples como ser salvo. A salvação é simples, creia. As parábolas são para aqueles que já estão dentro, que já nasceram de novo e podem ver o reino. Elas explicam como esse reino funciona. E os temas são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Responsabilidade, fidelidade com o que foi confiado, prestação de contas e a realidade de recompensa e perda. Isso é fundamental. Porque muita gente lê a parábola dos talentos, por exemplo, e fica com medo, pensando, e se eu não for bom o suficiente para ser salvo? Mas, pelo que o estudo propõe, essa é a pergunta errada. Exatamente a pergunta errada. Naquela parábola, todos já são servos, já pertencem à casa. A questão ali não é sobre entrar na família, mas sobre qual será a sua responsabilidade e honra dentro dela. Entendi. O servo que enterrou o talento não foi mandado para o inferno. Ele perdeu sua função, sua recompensa e foi excluído da alegria do seu senhor, que é a celebração da governança fiel. É uma parábola sobre administração no reino, não sobre salvação. Ok, vamos deixar isso ainda mais claro, porque essa distinção é o coração do argumento. O material divide as parábolas e os versículos em duas categorias: os que falam de salvação e os que falam de reino. Isso, as parábolas de salvação são as do resgate. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Qual é o foco delas? O perdido sendo encontrado. Exato. A alegria do pai ao receber de volta quem estava morto e reviveu. Não há nenhuma cobrança de desempenho do filho pródigo quando ele volta. Ele não tem que trabalhar para pagar a dívida. Ele simplesmente é recebido de volta na família. O foco é ser resgatado. Já as parábolas do reino, como a dos talentos que mencionamos, ou a das 10 virgens, ou a do servo fiel e infiel, o cenário é outro. Ninguém ali está perdido ou fora de casa. Não. Todos são servos, virgens esperando o noivo. Eles já têm um relacionamento com o Senhor. O problema não é o relacionamento, é a responsabilidade. Alguns são prudentes e fiéis, outros são negligentes. E as consequências são diferentes. E a consequência, segundo o estudo, nunca é a perda da salvação. Nunca. É a perda de posição, de honra, de participação na festa ou no governo. Ficar de fora da festa de casamento não é o mesmo que ser lançado no lago de fogo. É uma exclusão da celebração da intimidade e da recompensa, que o texto interpreta como uma perda de posição no reino. Ok, entendi a distinção. Mas, na prática, isso não soa um pouco como salvação pelas obras? Se reinar depende de fazer a vontade do Pai, como diz Mateus 7:21, onde fica a graça? Ótima pergunta. E é a confusão que o estudo quer exatamente desfazer. A graça é para a salvação, ela é 100% incondicional. A salvação é o presente. É a cidadania. Moção, o cargo de confiança que você alcança pela fidelidade na sua jornada. Ninguém perde a cidadania por ser um funcionário mediano, mas também não é promovido a diretor. São duas coisas diferentes com critérios diferentes.
Então textos como João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, estão falando da cidadania, da salvação. A única condição é crer. Isso. Mas textos como Mateus 7,21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, estão falando do cargo, da posição de governo. Exatamente. Ou 2 Timóteo 2,12, se perseveramos, com ele também reinaremos. A condição para reinar é perseverar, sofrer junto, ser fiel. A condição para ser salvo é crer. O estudo argumenta que misturar esses dois conceitos criou uma teologia muito confusa. Onde ou você transforma a salvação em algo que precisa ser merecido, Ou você anula o chamado à responsabilidade e à fidelidade, achando que não há consequências para uma vida negligente. e no fim das contas, para onde tudo isso aponta? Segundo o estudo, o destino final de tudo isso converge para Nova Jerusalém. Sim, e a descrição dela em Apocalipse é crucial. O estudo argumenta que ela não é simplesmente o céu como um lugar etéreo onde todos os salvos vão morar. Ela é descrita como a capital, a sede do governo eterno de Deus, que desce do céu para a nova terra. É de onde se governa, não apenas onde se vive. E aqui vem a ideia que para mim foi a mais impactante de todo o material. O texto de Apocalipse 21 descreve que as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Isso sugere que há nações salvas que vivem fora dos muros da cidade. Como assim? Salvos, mas o lado de fora? Essa é a implicação que amarra todo o argumento. A ideia de que existem diferentes níveis de recompensa e função na eternidade. Pense nisso como a diferença entre ser um cidadão de um país e ser um membro do governo desse país. Ok. Todos os cidadãos, os salvos, têm os direitos, a proteção e a segurança da cidadania. Vivem na nova terra em paz. Mas apenas aqueles que se prepararam, que foram fiéis na jornada do deserto, que aprenderam a ser governados, recebem a honra e a autoridade de participar da administração central, de governar a partir da capital. Então, ficar fora da cidade não seria a perdição, o inferno? Seria ser um cidadão comum em vez de um ministro de Estado, para usar sua analogia? É uma perda de herança, de função, de autoridade, mas não uma perda da vida eterna. Exatamente. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 3, quando diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. Alguns terão só obra de ouro, prata, pedras preciosas e receberão galardão recompensa. Certo. Outros, cuja obra era de madeira, feno e palha, verão tudo ser queimado, mas ele mesmo será salvo todavia como que pelo fogo. Ele é salvo, mas sem recompensa, não por ter rejeitado a salvação, mas por ter vivido de forma negligente, resistindo ao governo de Deus. Então, o que tudo isso significa para nós, agora? Essa conversa toda não é só sobre o futuro, certo? De forma alguma. Significa que o reino começa hoje. A preparação para governar na eternidade acontece aqui, no deserto das nossas vidas diárias. É no trabalho, na família, nas finanças, nas pequenas decisões de entregar o controle a Deus ou de tomá-lo para nós, que o caráter do reino é forjado. Não é sobre acumular pontos para o céu? Não. É sobre se tornar o tipo de pessoa a quem Deus poderia, com confiança, entregar mais autoridade. Recapitulando, então. A análise que exploramos hoje traça uma linha muito clara. A salvação é o resgate, o dom da vida eterna que recebemos pela fé. É a nossa saída do Egito, é a cidadania garantida. Enquanto o reino é o propósito por trás dessa salvação. É a jornada pelo deserto que tira o Egito de dentro de nós. É a formação de um caráter governado por Deus, que nos prepara para reinar com Ele, para assumir posições de confiança no seu governo eterno. Certo. A salvação garante a vida, o reino define a qualidade e a função dessa vida, tanto agora quanto no porvir. E o material nos deixa com um pensamento final para reflexão que é bastante provocador. Ele sugere que no fim, para quem já creu, a pergunta crucial não será: você foi salvo? Porque isso já foi resolvido na cruz e recebido pela fé. A pergunta que definirá a herança, a recompensa será: você permitiu que o meu reino fosse formado em você? Uma questão para se pensar.